Olá, amigos! Nesta mensagem eu quero abordar um assunto que nos diz: esteja alerta e vigilante, Jesus Cristo voltará. E para isso eu convido você a abrirmos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos 24 ao 30, que nos diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, pois comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, pois comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E o versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amados, Jesus Cristo advertiu em diversas ocasiões sobre a iminência de sua vinda. No entanto, é notável, sem grande dificuldade, constatarmos que muitos dos fiéis estão negligentes, ocupados com as tarefas do dia a dia e despreparados para aquele grande momento em que Jesus Cristo retornará. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesta mensagem, pois temos testemunhado não somente pela palavra divina, mas também nos sinais da chegada de Jesus, que o tempo está se aproximando. Amigo, você está devidamente preparado? A vinda de Jesus será repentina como um relâmpago. Amigo, Jesus não declara qual será a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Mas ele afirma em Lucas 17, 23, quando ele nos diz: eles virão vos dizer, aqui está ele, ou ali está ele. Não vades, nem os sigais. Diante dessa advertência, amigos, só nos resta orarmos a Deus e vigiarmos, para que não fiquemos para trás na volta de Jesus e para que não sejamos confundidos, pois muitos falsos cristos estão surgindo, tentando enganar os crentes e até mesmo os ímpios. Precisamos ter discernimento para não sermos enganados, pois vivemos tempos difíceis onde muitos estão pregando um falso evangelho. Amigos, a vinda de Jesus será repentina como um ladrão. Mateus 24, verso 43 nos diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amados, para que a nossa residência não seja furtada e nossa família esteja em segurança, precisamos manter os portões e as portas bem fechados, principalmente durante a noite. Algumas pessoas também colocam grades de proteção nas janelas. Muitos fazem altos investimentos utilizando sistemas sofisticados de alarmes e câmeras. Tudo porque não sabemos a que horas o ladrão pode atacar a nossa família
e roubar os nossos bens, ou até mesmo tirar nossa vida ou de um ente querido nosso. Assim como protegemos nossa casa com câmeras e alarmes contra os meliantes, amigos, precisamos também proteger a nossa vida espiritual contra os ataques do inimigo. E como podemos proteger-nos espiritualmente? Eu vos digo, lendo, meditando e obedecendo a palavra de Deus, orando constante, buscando a santificação e participando da comunhão com os santos. Amados, estejamos preparados e em segurança para a vinda de Jesus Cristo. Não descuide de sua casa espiritual, como foi nos dias de Noé, pois eles comiam e bebiam. Sabemos que comer, beber são instintos concedidos por Deus. Amados, ninguém sobrevive sem um alimento ou a água, e não há nada de errado em comer e beber. Porém, o erro está em deixarmos que as coisas deste mundo tomem o primeiro lugar em nosso coração, esquecendo-se de Deus e não estando apercebidos quanto à vinda de Jesus Cristo. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus ele estava nos mostrando que o dia da sua vinda, a vida transcorrerá normalmente, sem qualquer aviso prévio. Neste glorioso dia, as pessoas estarão realizando seus afazeres diários, trabalhando, estudando, indo à igreja, comprando e negociando e tantas outras coisas, quando enfim serão surpreendidas pela volta de Jesus Cristo. Assim como nos dias que antecederam o dilúvio, Noé, durante os anos, ele pregou que o dilúvio viria. Ele falava de dilúvio em um tempo em que as pessoas ainda não conheciam a chuva. Por isso, amigos, muitos não creram e até mesmo zombaram dele. Mas o dilúvio chegou e os ímpios foram destruídos, e somente Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio. Amados, façamos também como Noé. Anunciemos, pregamos a justiça e o juízo divino, pois em breve Jesus Cristo virá. Também casavam-se e davam-se em casamento. Amigos, casar e formar uma família são projetos de Deus para o ser humano. Em Gênesis 2:24 nos diz: "E ele disse, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne." Amigos, Deus, ele deseja o bem-estar do homem, e o casamento contribui para isso. Porém, muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges e filhos que se esquecem que estamos neste mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Mais uma vez, Jesus está afirmando que no dia da sua vinda, as pessoas estarão realizando seus afazeres diários, quando serão surpreendidas, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Amigos, façamos também como Noé. Continuemos a pregoar, anunciar a justiça e o juízo divino, pois em breve Jesus Cristo ele virá. A corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta. Como diz Gênesis capítulo 6, o versículo 11 e o 12, que nos diz: "A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra,
e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Amigos, não havia uma cidade na terra em que a maldade e a depravação não houvesse chegado. Também nos nossos dias atuais, como nos dias de Noé, a violência ela tem alcançado níveis assustadores. Segundo os órgãos de pesquisa, o Brasil é o 8º país mais letal do mundo e tem 20% de todos os homicídios que acontecem no mundo. E a cada ano morrem mais de 50 mil pessoas assassinadas, sendo a maior parte jovens de 15 a 24 anos. 45 mil pessoas morrem pela violência no trânsito. E certamente a violência e a corrupção moral são os sinais da volta de Jesus Cristo. Amigos, a igreja precisa orar mais por nosso país e pelas nações. Diante da volta iminente de Jesus, não podemos ficar parados, esperando de braços cruzados que tudo aconteça e que as pessoas morram e sofram sem salvação. Amigos, precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, levando, anunciando, pregando a mensagem da salvação e vivendo como sal e luz em meio a este mundo que está agonizando. Amigos, o juízo de Deus sobre a corrupção geral. Deus, ele resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Por sua misericórdia, Deus, ele preservou a vida de Noé e de sua família e os animais, salvando-os na arca. Amados, depois da volta de Jesus Cristo, haverá terrível juízo sobre os ímpios. Hoje, muitos crentes não oram e nem vigiam, e é um sinal que o principal na vida do crente está sendo desprezado. Mas as Escrituras continuam nos alertando, nos dizendo: orai sem cessar. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Como foi nos dias de Ló, dias de intensa corrupção também. Vemos que nos dias de Ló, as pessoas também daquele tempo comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ló, amigos, era um homem justo, como está registrado em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 7 ao 8, que fala que ele viveu em uma cidade perversa chamada Sodoma. E em Sodoma e nas cidades vizinhas, o homossexualismo era uma prática comum. Certa vez, a Bíblia conta que os homens da cidade atacaram a casa de Ló, desejando abusar dos anjos que ali foram enviados pelo Senhor. Aqueles homens pervertidos achavam que os anjos estivessem fazendo parte de uma festa. Amigos, o pecado seria castigado, mas Deus não destruiria os ímpios e os justos. O Senhor, ele demonstrou grande paciência com Ló e com a sua família, ajudando-os a saírem da cidade antes da destruição. O dia do juízo de Deus veio para os habitantes de Sodoma e Gomorra, em um momento em que eles não esperavam. A vida seguia o seu curso normal, quando então Deus fez chover enxofre e fogo, destruindo aquelas cidades de modo fulminante
e para sempre. A mulher de Ló, durante a fuga, resolveu olhar para trás e ficou petrificada. Jesus certa vez alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. O coração da mulher de Ló estava na sua cidade e em seus bens materiais. Amigos, que os nossos corações não estejam nas coisas deste mundo, como casas, carros, conquistas e outras coisas, mas que o nosso coração esteja em Deus, no alto, pois no grande dia do Senhor não vamos levar nada deste mundo. Falando também sobre a corrupção mundial. Sabemos que os dias de Ló são emblemáticos e um sinal para os dias em que nós vivemos. Atualmente, 34 países permitem casamento entre pessoas do mesmo sexo, como casamento gay, o qual o Brasil e os Estados Unidos, nação onde a maioria das pessoas se diz cristãs, também aprovaram o casamento gay, e igrejas ditas evangélicas, concordando com tal prática, dão total apoio a esse tipo de união considerada abominação ao Senhor. Levíticos capítulo 18, o verso 22 nos diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Levíticos capítulo 20, o versículo 13 também nos diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Amados, na Holanda, na Alemanha e na Dinamarca, a prostituição já é regulamentada como um trabalho, onde também vemos o Brasil, que está querendo também assegurar direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo, através do Plano Nacional de Direitos Humanos. Isso significa que no programa oficial o governo então considerará que a prostituição é uma atividade profissional. Amados, estejamos alertas, pois isso também são sinais da vinda de Jesus Cristo. A destruição da família. Amigos, no Brasil nós temos visto vários projetos cujo objetivo é dar fim ao modelo bíblico, ao cristão de família. E quem está por detrás desses projetos, nós sabemos que é o diabo, pois o seu objetivo é destruir a família tradicional, constituída de pai, mãe e filhos, como Deus instituiu. Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 24: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amados, a diabólica ideologia de gênero, nós vemos que tem sido disseminada em nossa nação, ensinando que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido, ou seja, nem é homem ou mulher. Eles dizem erroneamente ser gênero neutro. É uma prova inequívoca de que a iniquidade está se multiplicando de forma avassaladora, o que faz soar a contagem regressiva para o Apocalipse. Obrigado, amigos, por ouvir esta mensagem.
saiba que nunca na história da humanidade houve tamanha distância entre os seres humanos e Deus. Apesar da existência de diversas religiões, a maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo não só duvida da existência de Deus, como também o desafiam em franca rebelião contra a sua lei, contra a sua palavra e os seus princípios. Não há uma tendência de melhoria, amigo, mas de piora, a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló. Que Deus nos proteja sobre sua poderosa mão, preservando-nos em santidade até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita-me orar neste momento contigo. Soberano Deus eterno, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, por nos alertar da iminência volta de Jesus Cristo. Senhor, ajude-nos a permanecermos vigilantes, a sermos sal e luz neste mundo. Pai, a vivermos segundo os teus princípios e a compartilhar com coragem, Deus, a tua palavra, a mensagem de salvação, a tua palavra de amor, como também a tua palavra de juízo. Capacita-nos, ó Deus, para enfrentarmos os desafios nos tempos atuais a qual nós estamos vivendo, confiando sempre, Pai, em tua graça e em tua orientação. Que a tua vontade seja feita, Pai, em nossas vidas, enquanto aguardamos, Pai, ansiosamente a volta do nosso Salvador. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos, se você gostou desta mensagem e gostaria de ouvir outras mensagens sobre assuntos escatológicos dos tempos do fim, clique nesta mensagem que está aparecendo na lateral do vídeo e se inscreva no canal para estar recebendo nossas notificações. Aperte o sininho para estar recebendo todo o nosso conteúdo de primeira mão. Que Deus te abençoe fortemente.